capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Há um título aí, né? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. É uma passagem que fala sobre seguir a Cristo. Então teremos a oportunidade de meditar aqui sobre as implicações de seguir a Cristo. Porque há implicações. E nós precisamos meditar sobre elas, porque eu e você fomos chamados para segui-lo. A visão de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 4, tem aquela visão dos 144 mil. E quem são esses? Ali a palavra fala, esses são os seguidores do Cordeiro. São os seguidores do Cordeiro, que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Aleluia. São os redimidos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, é algo que está ligado a nós, essa questão de seguir a Cristo. Uma vez alcançados por Ele, agora nós nos tornamos aqueles que pertencemos a Ele e o seguimos. Somos seguidores do Senhor, mas isso traz implicações. Nós vamos meditar nessa noite. Vamos à leitura. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oramos mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra santa, com toda a reverência e temor, sabendo que por ela somos edificados, orientados, e compreendemos a Tua vontade para nós através dela. Que o Teu Espírito Santo, usando a Tua palavra, possa encontrar lugar nos nossos corações, nas nossas mentes, e que nós possamos ainda mais avaliar a nossa vida em relação ao Senhor, no tempo que ainda temos nesta nossa peregrinação. Por isso, confiamos em Ti, que nesta noite a Tua palavra fale aos nossos corações. Assim oramos, porque é para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta passagem, confesso para vocês que já há alguns meses que eu tenho estado meditando nessa passagem, examinando, lendo, e é muito rico quando a gente começa a estudar a palavra e considerar também o contexto dos costumes dos povos daquela época do Oriente Médio, porque então enriquece muito mais o texto na sua compreensão. O que é que nós temos aqui? Nós temos 4 personagens. O personagem principal é o Senhor Jesus. E temos 3 homens, 3 pessoas, podemos dizer, pretensos candidatos a serem seguidores
do Senhor Jesus. Então nós temos 3 homens, 3 candidatos em potencial para seguir o Senhor, e nós temos aqui 3 diálogos, porque Jesus conversa particularmente com cada um deles, nessa questão de segui-lo. E nós temos no primeiro diálogo, imagens da natureza. Primeiro diálogo, temos imagens da natureza. Temos as aves do céu, as raposas, Jesus falando com o primeiro. O segundo diálogo, nós temos imagens dos costumes da sociedade aldeana, da sociedade daquela época, como eles viviam. Esse segundo diálogo se enriquece na compreensão quando entendemos a cultura da sociedade e dos costumes familiares, no segundo diálogo. E o terceiro diálogo, nós temos imagens dos costumes agrícolas daquela época. Nesta noite, nós vamos ficar apenas, se o Senhor permitir, com o primeiro diálogo. Os outros 2 diálogos, nós vamos deixar para o próximo domingo. E o que nós temos aqui, vocês olhem para o texto, vocês vão perceber que nós temos aqui 2 personagens que voluntariamente se apresentam dizendo: Senhor, eu vou te seguir. O do meio, do segundo diálogo, ele é chamado, ele é recrutado. Então nós temos 2 voluntários e um recrutado, ok? Então vamos examinar este primeiro diálogo. O versículo 57, indo eles caminho fora, alguém lhe disse. Esse alguém lhe disse, a gente sabe quem é. Sabe por quê? Porque há uma passagem paralela em Mateus, no capítulo 8, no versículo 19, que diz quem era essa pessoa, essa primeira pessoa aqui. Lá em Mateus 8, 19 diz que era um escriba. E lá, na passagem de Mateus, esse escriba se dirige a Jesus dizendo: mestre. Então nós temos um religioso como aquele que se apresenta voluntariamente para seguir a Cristo. Era um escriba. E ele se dirige a Jesus reconhecendo-o como mestre. E o escriba é aquele que conhece toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, conhece a lei e os profetas, sabe das promessas através da boca dos profetas, irmãos, com respeito ao Messias que viria. Então, ele olha para Jesus e vê em Jesus a possibilidade de ser o grande líder esperado, o grande libertador, enfim, da nação de Israel. E Jesus, então, quando vai se dirigir a esse primeiro candidato, o que nós temos que aprender aqui? É que é necessário avaliar mais profundamente o que significa seguir a Cristo. Neste primeiro diálogo, irmãos, nós aprendemos que não basta empolgação, não basta entusiasmo, não basta a gente assim precipitadamente já dizer: não, eu sigo o Senhor, eu vou seguir o Senhor por toda a minha vida, em um momento de emoção, sem avaliar os custos. Porque com este primeiro diálogo nós aprendemos que seguir a Cristo tem implicações e há um custo e há um preço a ser pago. Preço a ser pago? Como assim? Ora, nós fomos salvos porque Jesus pagou um alto preço, deu sua vida por nós, e nós sabemos que a salvação é de graça. Não há nada, não há nenhum custo, nenhum preço a ser pago pela nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas uma vez salvos, se agora queremos ser aqueles que o seguem, há implicações e há um preço a ser pago. É preciso ser
profundo e avaliar, sim, eu não quero viver iludido, eu sei que para seguir o Senhor Jesus, eu terei que sofrer algumas situações por amor a Ele. Ele que por amor a mim pagou um alto preço, agora eu por amor a Ele, em resposta, também quero aprender a pagar o preço de segui-lo. Quando Jesus fala aqui sobre a resposta que ele dá a esse primeiro escriba, ele diz: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós sabemos que essa expressão filho do homem é usada especialmente no Evangelho de Lucas, que retrata a humanidade do Senhor Jesus. Mas esse escriba e esse mestre, familiarizado já com essa expressão filho do homem, ele tem a ideia do filho do homem que os profetas, especialmente em Daniel, se referiram. E o Daniel, quando então tem a visão do filho do homem, ele tem a visão do filho do homem glorioso, já na sua segunda vinda. Não o filho do homem, quando vem para desenvolver o seu ministério na terra, e um ministério sofredor, de ter que ir para uma cruz e ter vivido uma vida crucificada. Lá em Daniel capítulo 7, queridos, versículo 13 e 14, o texto é este: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, ele tinha aquela visão do filho do homem como aquele que reina, o grande líder, né, que vence todas as coisas, né? Então ele tinha a perspectiva de seguir o filho do homem nessa realidade. Enfim, temos aqui agora o nosso líder, que vai nos fazer vitoriosos e sermos libertos dessa sujeição, escravidão que eles estavam vivendo naquela época. Essa visão está em conformidade com Mateus capítulo 24, Jesus mesmo falando dos últimos dias e falando da sua segunda vinda. Aí então sim, Jesus diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Sim, o Filho do Homem glorioso, mas na sua segunda vinda. Enquanto nós estamos nessa terra aqui, irmãos, nós sim reconhecemos que hoje Ele é vitorioso, que Ele reina, que Ele governa todas as coisas. Mas enquanto aqui estamos nessa terra, nós, os seus filhos, seus seguidores do Cordeiro, vivemos sabendo que estamos servindo e seguindo o Filho do Homem, que foi rejeitado enquanto aqui viveu. E nós padecemos e sofremos porque levamos, invocamos, confessamos o nome desse Senhor maravilhoso. Portanto, irmãos, nesse primeiro diálogo, quando Jesus diz para ele: querido, você pensou bem no que você está dizendo? Quem que você pensa de fato que eu sou? O que eu estou para fazer agora aqui? Que papel tenho que cumprir aqui? Você avaliou bem? Você pensou bem? O que você está dizendo? O Filho do Homem não tem onde descansar. Então eu queria trazer uma palavra aqui para a gente guardar, porque nós vamos usá-la agora, daqui para frente. A palavra desconforto. Nesse primeiro diálogo, nós vemos as implicações e o preço de seguir a Cristo. Nós seguimos o Cordeiro que foi rejeitado. Isaías 53 fala que ele foi o mais rejeitado de entre os homens. Ele é um servo
sofredor. Ele é aquele que veio para ser ultrajado. Como Jesus disse, ele veio para, o Filho do Homem veio para ser ultrajado, cuspido, açoitado e morto. Porém, para ressurgir ao terceiro dia. O próprio Evangelho de Lucas são palavras do Senhor Jesus. Então, aqui a questão é desconforto. Meu irmão e minha irmã, há quanto tempo você caminha com o Senhor Jesus? E qual o sentimento que você tem ao estar caminhando com o Senhor? Tem alegria? Tem alegria. Tem paz? Tem paz. Tem certeza? Tem certeza. Segurança? Tenho segurança. Mas há dentro de mim sempre algo que eu chamo de desconforto. O fato de sermos verdadeiramente dele, uma coisa que sinaliza que nós somos deles, é que nós vivemos o nosso dia a dia um senso de desconforto. Há uma certa pressão. Nós estamos aqui de passagem. E enquanto aqui caminhamos, temos o senso de que aqui não é o nosso lugar. Enquanto aqui estamos, não podemos descansar plenamente. Por isso vivemos aqui com muitas aflições, pressões, quando Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas não são as aflições somente habituais que todos os homens têm, os seres humanos têm. Todos passam por aflição, mas um seguidor de Cristo passaria por aflições especiais, que os que não conhecem a Deus não passam. Então, o desconforto. Eu separei 3 aspectos do desconforto que eu acho que vai identificar bastante. Primeiro, o desconforto de sofrer por causa da justiça. Nós vivemos numa sociedade, o nosso entorno. Esse é o primeiro aspecto que eu quero compartilhar aqui. Um desconforto em relação ao entorno. Vivemos num mundo, numa sociedade que não reconhece em grande parte a Deus, que não reconhece o Senhor Jesus, que tem uma mentalidade mundana e contrária a Deus, e em muitos segmentos até anti-Deus declaradamente. Então, o sofrer por causa da justiça, ela passa por muitos aspectos. A questão da integridade, da retidão, de permanecer pela graça de Deus, ainda que vivendo nesse mundo, de uma maneira que esse costume da sociedade mundana não nos atinja. Eu fico pensando especialmente jovens hoje, cristãos que estão frequentando universidades. A grande maioria das universidades hoje, elas são anti-Deus. E elas têm um discurso que todos sabem, de até ridicularizar aqueles que se dizem cristãos. Imaginem vocês a pressão. Então, a prova, a dificuldade de se conviver em um meio como esse. Certamente há um desconforto muito grande. Quando somos tentados hoje a barganhar em tantas situações, em negócios, em escalar uma posição melhor, de repente, uma oportunidade de trabalho, enfim, algum favorecimento, muitas situações em que nós somos subornados, de uma maneira ou de outra, porque o mundo funciona assim. Então nós vivemos nessa situação em que eu tenho que tomar decisões e eu tenho que me posicionar. Nesse primeiro diálogo nós aprendemos que a implicação principal, esse primeiro ponto que eu estou trazendo, é que nós, se somos seguidores de Cristo, temos que ter um posicionamento firme e consequentemente sofrer.
por causa da justiça. A palavra de Deus diz, em Mateus 5, versículo 10 e 11, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De uma maneira ou de outra, serão perseguidos. E há tantas situações. Imagine vocês, aquele patrão arrogante, tem seus funcionários, e ele passa a cobiçar uma das suas funcionárias, porque se sente atraído por ela, e começa então a pressioná-la, para que ela se relacione com ele, e passa a prometer a ela que ela vai ter um posto mais elevado na sua empresa, de alto destaque. Imaginem vocês a pressão. São tantos exemplos. E a situação de ter que se colocar diante do Senhor e fazer uma escolha. Temos que fazer escolhas todos os dias em relação a nos mantermos firmes. E certamente sofremos por causa da justiça. Principalmente em relação ao Senhor. Quando temos que nos posicionar diante de um cenário onde Cristo está sendo vituperado. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Meu irmão e minha irmã, somos bem-aventurados se resignadamente nos submetemos e não abrirmos mão de permanecermos retos por causa do Senhor. Amém? Porque isso agrada a Ele. Essa é uma característica de um seguidor de Cristo. Sem essa condição não é possível. Então sofrer o desconforto de sofrer por causa da justiça. O segundo desconforto, o desconforto de travar uma luta permanente contra o pecado. Não há nada mais desconfortável de que nós estarmos diariamente tendo que lidar com essa luta. Esse conflito que nos acompanha, não é? A palavra em Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 4: ora, na vossa luta, o seguidor de Cristo autêntico tem luta. O desconforto da luta. É extremamente questionável que alguém que se diga cristão e vive numa zona de conforto quase que eterna. Está tudo bom. O que está acontecendo? Isso não é normal para um autêntico cristão. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Essa luta, esse conflito. Ah, meu irmão e minha irmã, que luta! Todos os dias. Não há trégua para um verdadeiro seguidor do Senhor. A luta. Foi-nos dado o Espírito Santo que habita em nós, porque nós não podemos vencer
essa natureza pecaminosa que está dentro de nós. É uma luta desigual. Lá em Efésios, no capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, tá? Vejam vocês, toda a capacitação de Deus, o equipamento de Deus, para podermos resistir àquela armadura de Deus, com todos os seus apetrechos, porque há uma luta, há um conflito, todos os dias da nossa vida. Mas o Espírito Santo em nós é aquele que peleja por nós. Se vivemos nesse desconforto da luta, podemos confiar que Ele está conosco, que Ele é aquele que nos capacita. A palavra de Deus, ela não mente. Ela diz que nenhuma tentação que vem a nós é sobre-humana, ou que nós não possamos lidar com ela pela graça de Deus. Mas jamais viveremos isentos dessa luta. Sempre ela estará nos acompanhando. É extremamente desconfortável, não é, meus irmãos? É, mas é glorioso. É glorioso porque vemos que a vitória vem e ela não é nossa. É incrível. Quando caímos, caímos. Lamentamos, choramos. Nos arrependemos porque fomos feridos por causa do pecado na batalha. Mas Ele está conosco. Ele nos restaura. Ele nos levanta quando vê nosso coração contrito, arrependido e entristecido por causa da situação do pecado. Amém, meus irmãos? Amém. O desconforto de travar uma luta permanente contra o pecado. Já vimos dois desconfortos. O primeiro, o desconforto de sofrer por causa da justiça. O segundo desconforto, o de estar travando uma luta contra o pecado, dia após dia. E agora, o terceiro desconforto, muito desconfortável. Sabe por quê? Porque é aquela situação, nem eu mesmo me aguento. Você já teve essa sensação? Eu tenho que lidar comigo mesmo. O desconforto, se queremos ser um seguidor de Cristo, o desconforto de estar aprendendo a negar-se a si mesmo. Ah, meus irmãos, e aqui pega. É muito difícil. Se estamos tratando aqui de uma passagem sobre seguir a Cristo, não é? O primeiro disse, seguir-te-ei. O segundo, Jesus disse, segue-me, é chamado. O terceiro disse, seguir-te-ei, é seguir. É uma passagem que trata de seguir a Cristo. Então Jesus, nesse terceiro desconforto, tem uma palavra muito direta. Ele diz assim, lá em Lucas mesmo, 9, 23 e 24. Está dentro do contexto. Um pouquinho antes aí, então Jesus fala sobre a questão de segui-lo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, dia a dia. Irmãos, que expressão maravilhosa, que cuidado. É todo dia a gente levanta com esse problema. Qual que é o problema? Eu mesmo. Eu sou o problema. Por mais que a gente queira transferir o problema para o outro, a razão do meu problema é o outro, não é. Eu sou o problema e um problema. Dia a dia, tome a sua cruz, ele diz, e siga-me. Quer seguir o Senhor? Quer ser um seguidor do Senhor? Há um desconforto, terrível desconforto. O desconforto de estar aprendendo a negar a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, psique aqui, tá? Vida é psique, alma. Quem quiser salvar a si mesmo, o seu eu, o seu ego, vai perder.
Mas quem perder a vida do ego, psique, por minha causa, esse a salvará. Então, um seguidor autêntico de Cristo está aprendendo o quê? A perder a vida da alma. Negar-se a si mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos pensar o seguinte: o que significa, de uma maneira prática? Eu acho que esse ponto é o mais importante, porque todos nós nos identificamos com isso. É um problema. Primeiro, a alma reclama. A alma está sempre reclamando, reivindicando, está sempre querendo algo, buscando afirmação. Essa é uma palavra boa. Auto-afirmar-se. Isso é sinal de quanto essa alma está viva, preponderante, cheia de si mesma. Então, o primeiro aspecto é, a alma diz assim: eu tenho razão. Eu tenho razão. Romanos 14:1 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nós somos seres com opinião. Você tem opinião? Basta ser um ser humano. Pode ser o mais simples. Não é uma questão cultural. Não é uma questão de ser pobre e rico, analfabeto e inteligente. Todo mundo tem opinião. Pode sair entrevistando aí toda a sociedade. O que você acha disso, daqui? Todo mundo tem uma opinião. Você vê isso nas reportagens. Todo mundo acha algo, e o que ele acha é o que está certo. E é um dos desastres dos relacionamentos, é se autossustentar no eu estou certo. E isso então é o quê? É uma expressão, uma manifestação do orgulho. Nós queremos prevalecer. Então esse eu tenho razão é um problema. Você percebe isso na sua experiência, no seu dia a dia? Às vezes a gente, não, eu não sou assim. Mas para pensar um pouco. Quando alguém está dizendo um ponto de vista, qual a atitude que você tem para com alguém que está expondo o seu ponto de vista? Você está ouvindo com interesse e até para dizer, quem sabe ela está certa? Quem sabe eu posso aprender com isso? Nós temos esse coração, irmãos e irmãs. Na maioria das vezes não. Só se a gente está sendo visitado pelo Espírito, uma comunhão com o Senhor tão grande. Não é verdade? Glória. Aí a pessoa fala e você fala, amém, meu irmão. É muito interessante. Algumas vezes a gente vê isso, né? No nosso dia a dia, relacionamento em casa, né? Às vezes a minha esposa diz assim, puxa vida, eu sou assim, assim, assado, assim, triste por causa das suas reações e tal. Quando eu digo, é verdade, você tem essa dificuldade. Eu não pedi para você falar aqui, né? Não pedi sua opinião. É interessante como nós temos dificuldade, na verdade, em relação a isso. Como precisamos tratar a nossa alma nessa questão de não nos considerarmos aqueles que estão certos, sempre certos, e fazer prevalecer. Amém? Precisamos resistir a isso. Então, eu tenho razão. Agora, o segundo problema da alma: eu sou melhor. Não só tenho razão, como eu sou melhor. Ou seja, a vanglória, uma vaidade, a necessidade da alma de ser reverenciada,
reconhecido, the best. A busca da glória pessoal. E Jesus responde, meu Deus, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 41 e 44. Eu não aceito glória que vem dos homens. Como podeis ver, vós, os que aceitais glória, uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Eu não procuro a minha própria glória. Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória, glória vazia, é vaidade, provocando uns aos outros, porque o problema é que quando as nossas almas querem se expressar nesta autoafirmação de ser melhor que o outro, isso no cenário do ambiente da igreja é terrível, porque há competição, há disputa, e nós somos assim. Nós queremos estar na frente, um andar superior. Isso é notório. A mãe de Tiago e João pediu para o Senhor: Senhor, deixa que os meus filhos, cada um se sente para a direita, o outro para a esquerda. Quem que é o maior? A discussão na ceia, a última ceia, o Senhor ali com eles. E eles conversando entre eles, quem é o maior aqui? Oh, a alma! Ah, Senhor Jesus! Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nada façais por partidarismo, Filipenses 2:3, ou vanglória, mas por humildade. O seguidor de Cristo é aquele que trata a sua alma a tal ponto de torná-la ali menos que nada. Eu não sou melhor do que ninguém. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que exercício de fé, irmãos. Você considerar o mais pequenino superior a você. É possível isso? Pela graça do Senhor. É desconfortável ou não é? É muito desconfortável. E o último reclame da alma, esse desconforto de negar-se a si mesmo, é o eu quero. A alma quer. Você quer. Você tem uma vontade obstinada. É ou não é? Você quer fazer com que o que você deseja aconteça, se cumpra na sua vida. Eu quero ser atendido. Você não aceita a frustração, não é verdade? Você quer que aquilo que você deseja se cumpra, que as coisas aconteçam. E quando nós nos tornamos seguidores do Senhor, nós temos que viver o desconforto de estar sempre avaliando o seguinte: essa é a minha vontade que está sendo mais uma vez reafirmada, ou eu estou procurando conhecer qual a vontade do Senhor para a minha vida? Em toda e qualquer situação, sem omitir nada, tudo tem que ser avaliado à luz da vontade do Senhor. Isso é um grande exercício, irmãos, porque na maioria das vezes nós somos descuidados e vamos fazendo a coisa conforme a nossa própria vontade, sem sequer considerar: será que isto é da vontade do Senhor? Como é prudente fazer essa pergunta? Será que isso é do agrado do Senhor? É do seu querer? E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade, que tanto nos agrada, quanta coisa que a gente quer que aconteça na nossa vida, mas não são convenientes. Podem até não ser pecaminosas, mas não são convenientes. Não é do querer do Senhor, não é o momento. Você até poderia fazer aquilo acontecer sem ferir nenhum princípio, mas não é o momento, por exemplo. Mas você quer.
E alguns, dependendo do temperamento, os mais ansiosos, então, pelo amor, como é terrível isso. Jesus disse: porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus não queria? Queria. Ele era 100% homem e ele tinha vontade própria. O Getsemane, ele orou, falei: Pai, eu tenho uma vontade, é de sair correndo daqui. Porque é muito peso em cima. É o pecado de toda a humanidade sobre mim. Não dá para desviar essa situação. Aí ele diz: mas a tua vontade, Pai. Renúncia da vontade própria. Ah, meus irmãos, não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E termino com o último texto. Volto a repetir aqui. Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, senão a sua. Portanto, para ser um seguidor de Cristo, precisamos avaliar bem o que isso significa. Tem implicações. Com esse primeiro diálogo, aprendemos que há um desconforto muito grande, porque somos seguidores do Cordeiro, enquanto aqui vivemos, nos identificamos como filho do homem, que não tem onde reclinar a sua cabeça. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas ele não. Nós também não temos descanso aqui. Nesse sentido, nosso descanso está nele. Então temos o desconforto de sofrer por causa da justiça, o desconforto de travar uma luta contra o pecado, e o desconforto de tratar com a nossa vida da alma, nosso eu, o nosso ego. Que Deus nos ajude. Amém. Porque eu sei que você e eu queremos ser aqueles que seguem o Cordeiro verdadeiramente. Amém, queridos? O Senhor nos dê graça a Deus. Desconfortável, né? Mas necessário. Necessário, porque o tempo urge. O tempo está passando, a nossa vida está passando. Queremos viver o tempo que ainda temos com mais profundidade e realidade, o significado de sermos discípulos do Mestre, seguidores do nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos meditando nessa questão, que ainda vamos meditar no próximo domingo, se o Senhor permitir, os 2 próximos diálogos. Senhor, trabalha nos nossos corações, porque queremos de fato ser autênticos seguidores do Senhor. Reconhecemos o desconforto e as implicações de seguir a Ti, mas o Senhor nos amou até o fim, e nós, como resposta, ainda que tenhamos que sofrer e viver em situação desconfortável diariamente, o fazemos por amor ao Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui oramos, Senhor, clamando, suplicando pela Tua graça, para que nós permaneçamos enquanto aqui vivemos, com essa realidade de um verdadeiro discípulo do Senhor. Para isso contamos contigo. Sem o Senhor nós não podemos. Ajuda-nos a viver esse dia a dia de tal maneira que honremos o Teu bendito nome. Obrigado por chamar a cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui chamado para pertencer ao Senhor e para seguir o Senhor. Que possamos fazer isso de uma maneira fiel a Ti, Senhor.
Assim oramos em nome de Jesus.